começando a nossa introdução ao Le Petit, que é o nosso curso de baralho cigano. Vamos falar um pouquinho, mas antes disso, eu quero me apresentar para você. Quero que você saiba quem sou eu, quem é essa pessoa que vai te orientar. Bom, eu sou taróloga, psicanalista, colunista do João Bidu. Lembra daquelas revistinhas de astrologia? Sou colunista do João e eu sou palestrante da Mystic Fair, que é uma das maiores feiras esotérica e mística da América Latina, tá? De diversas experiências, o meu primeiro aprendizado foi o baralho cigano. Ele é assim o meu xodó, ele é algo que eu tenho muito carinho e aliás eu estou com o meu primeiro baralho cigano aqui, tá? Esse é o meu primeiro baralho cigano e ele é o meu xodó, ele é o meu queridinho. E a partir daí foi onde eu comecei a aprender tarô. Eu já fazia parte de um grupo espiritual, né? Então eu comecei a perceber que o nosso processo de evolução ele não estava só associado com sessões mediúnicas e cuidados espirituais, e sim que nós éramos um quarteto. Mente, corpo, emoção e espírito, e que essas quatro instâncias elas precisavam de ajustes e de alinhamento para que a gente pudesse compreender o que vai na nossa alma e com isso viver melhor. E a partir daí foi onde eu comecei a minha busca incessante em diversos estudos. Aqui eu trouxe algumas das minhas formações, não todas, porque não coube, mas eu trabalhei, eu fiz especialização em hipnose, fiz o Master, fiz PNL, fiz o Practitioner PNL, eu sou taróloga, oraculista há mais de 10 anos. Então, sou uma mestre em oráculos, fiz radiestesia, mesa radiônica, e um dos meus carros-chefes também, além do tarô, é a psicanálise, que eu atuo diretamente e ajudo no processo de transformação através da reprogramação mental. E o oráculo, ele me ajuda muito diante desse processo que vai ajudar o meu cliente, o meu consulente, ou até mesmo para que eu possa me auto-aplicar e conseguir encontrar mais clareza e mais entendimento sobre mim, sobre meus aspectos, e com isso transformar a minha realidade. Quando eu passei a conhecer as cartas e quando eu passei a transformar a minha vida, foi onde eu comecei a entender mais sobre mim, foi onde eu me tornei mais autorresponsável pelos meus resultados. E isso foi edificante na minha jornada e eu acredito que vai ser muito importante na sua jornada. Bom, nesse curso eu vou falar um pouquinho de conteúdos básicos. Como é que é um curso que vai ficar disponível para que você possa acompanhar, é um cursinho gratuito, rápido, não tem como eu falar de tanta profundidade. Mas aqui você vai entender um pouquinho o que é o baralho cigano e como foi a sua evolução diante do tempo, diante o período. Vamos falar de tabu, misticismos, crenças e um pouco mais. Bom, você sabia que o baralho cigano, ele é um jogo de tabuleiro? Ai, 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 Renata, é isso mesmo. O jogo, o baralho cigano, ele não é de cigano. Mas, Renata, como não é de cigano? Eu vou chegar lá e eu vou contar a história para vocês. Bom, em meados de 1770, 78, existia um jogo de tabuleiro chamado-se Jogo da Esperança. Essa imagem é uma imagem do jogo real que existe uma cópia dele no Museu Britânico da Alemanha. Então, essa é uma prova documental de que, de fato, o baralho cigano não é de cigano. Essa é uma cópia documental e essa é uma representação desse jogo de tabuleiro. Onde quem alcançava a carta número 35, que era a carta da âncora, ganhava o jogo. Então era um jogo como se fosse um jogo do tipo de ludo. Se apostava dinheiro, servia para entretenimento e era até pedagógico. E aí esse jogo ele ficou tão famoso, ele foi tão bem aceito pelas pessoas e na sociedade na época, que com a morte de Madame Lenormand, aí é que veio uma grande ideia. O que que acontece? Madame Lenormand, ela foi uma grande ocultista. Segundo a história, ela era a principal ocultista que Napoleão consultava para poder tomar decisões. Então imagine a importância dessa mulher, que ela fez história e a história dela é belíssima para quem acompanha aí o trabalho dela. Entretanto, com o seu falecimento, a economia na época já passava por algumas dificuldades. E aí, como uma estratégia de marketing, eles resolveram associar o jogo da esperança ao último oráculo deixado por Madame Lenormand. Então eles pegam o jogo da esperança, que tem algumas imagens de guizos e flocos,
e eles simplesmente associam aos naipes do baralho comum, da cartomancia que Madame Lenormand utilizava. E aí eles redesenham aquelas imagens e acabam fazendo uma adaptação, se nomeando a partir daí de Petit Lenormand e anunciando como se fosse um baralho deixado pela Madame Lenormand. E a partir daí ele é muito bem aceito, né, no período, na época, e aí ele passa a migrar, né, da Europa. Quando ele chega no Brasil, ele recebe o nome de baralho cigano, no qual ele é muito bem aceito dentro das religiões de matriz africana. Por isso que é muito comum aqui nos estudos dentro do Brasil, você vê que cartas são associadas a algumas divindades africanas. Por exemplo, a carta do mensageiro a Exu, a carta da árvore a Oxóssi, alguns falam Ossanhe, lírios a Oxum. Então é muito comum você ver esse sincretismo em relação ao baralho com essas divindades, justamente porque aqui, dentro do aspecto espiritual, ele foi muito melhor aceito do que o tarô, que foi aceito mais na parte da psicologia, né? O próprio Jung traz o tarô para essa dinâmica, tem relatos que até o próprio Freud já consultou o tarô. Portanto, quando ele vem para o Brasil, ele recebe, além de uma readaptação de imagens, ele recebe alguns significados diferentes do Petit Lenormand. Então, o baralho cigano e o Petit Lenormand, existe sim uma leve diferença entre eles, tá? E essa diferença, como que você vai conhecer a partir do momento que você estuda os dois oráculos? O Petit Lenormand, ele faz referência ao que era vivido ali na época, as vestimentas. Você pode ver que a carta do mensageiro, ela tem uma vestimenta completamente diferente da carta do mensageiro do baralho cigano, tá? Então você começa a perceber que existe uma diferença dentro desses oráculos, ou melhor, dentro de cada um desses decks. Você nota também que, por exemplo, a carta 28 e a carta 29, que é o homem e a mulher, quando chega no Brasil, ela recebe nomenclatura de cigano e cigana. Modifica também, porque passa a ser considerado como baralho cigano. E Renata, qual que é o melhor? Qual que é o correto? É aquilo que faz sentido para você. É por isso que eu falo, é muito importante você estudar o oráculo com profundidade. É muito importante que você conheça as cartas com profundidade. É a partir daí que você vai conseguir fazer uma leitura eficaz. E quando você agrega o entendimento e o conhecimento, a profundidade de cada uma dessas cartas, você nunca vai errar na leitura, porque o oráculo ele não erra. Somos nós que não conseguimos fazer uma boa interpretação. Por isso que é importante você aumentar o vocabulário e tomar cuidado só com a decoreba das palavras-chave. Isso não é bom, acaba não sendo positivo. Bom, mas vamos fazer uma análise muito maior, né? Dentro de tabus. O baralho cigano, ele não é de cigano, tá? Primeiro tabu quebrado. Não existe tarô cigano. Na passagem de Europa e Brasil, o baralho cigano, ele recebe um nome, ou melhor, o Petit Lenormand, uma cartomante associa ele a tarô cigano. Só que vamos lá, o que é tarô? Tarô é todo o sistema que se corresponde a um deck com 78 cartas que se subdividem em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Tudo que for diferente disso não é tarô. Então, tarô cigano não existe. O que vai ter Petit Lenormand ou o baralho cigano, ou então a cartomancia, que são as cartas comuns, tá? O tarô, o baralho cigano, eles não têm religião. O baralho cigano ele não segue uma religião, apesar de, quando vem para o Brasil, ele é associado a algumas entidades. Existem pessoas que jogam baralho cigano porque a entidade incorpora e joga, né? Mas o que é certo, o que é errado, não importa. O que importa é o que funciona.
Se dá certo, se funciona muito bem, isso que é importante. Só que a gente não pode esquecer, o baralho cigano ele não tem uma religião, então qualquer pessoa pode jogar baralho cigano. Eu costumo dizer que o baralho cigano e o tarô é para todos, mas nem todos são para o tarô ou para o baralho cigano, tá? Então você não precisa ser médium, você não precisa ter uma entidade falando no seu ouvido ou um mentor espiritual, você não precisa incorporar nada. Muito pelo contrário, você precisa conhecer as cartas. O baralho cigano, ele atua na energia e ele atua na psique. Ponto. Se você conhece, você vai conseguir fazer uma boa leitura. Então, por exemplo, consagrar o oráculo. Faz sentido para você a consagração? Você acredita que todo objeto que você manuseia necessita de consagração? Se você acha que é necessário, então você vai consagrar. Se você acha que não é necessário, você não vai consagrar. Eu tenho tarô, eu tenho alguns oráculos que são consagrados e outros não são consagrados. Por quê? É o que faz sentido para mim hoje, né? A minha espiritualidade ela é muito presente porque eu trabalho a minha espiritualidade. Só que eu tenho alunos que são totalmente ateus, mas que entende essa conexão de oráculo e inconsciente e consegue fazer uma leitura totalmente assim eficaz que assim arrasa na leitura, tá bom? Eu trouxe aqui também alguns tipos de baralhos para que você possa observar. O baralho cigano, né? Que é até esse que eu tenho aqui na mão. Acho que eu não vou achar a carta do mensageiro, mas está a foto aqui. A carta do mensageiro, que é a primeira carta, ele vem com um cigano montado num cavalo. No Petit Lenormand, nós temos realmente um cavaleiro. Lembra que eu falei que o Petit Lenormand faz referência ao ambiente da época? É um homem montado no cavalo com as vestes da época, tá? Ali nós temos também os naipes de copa. Por quê? Lembra? Pegaram-se o jogo da esperança e colocaram os naipes da cartomancia. E aí, 9 de copas é associado ao mensageiro, que é a carta número 1. Olha o jogo da esperança lá embaixo, para você ter uma ideia. Foi exatamente assim, embaixo era o jogo da esperança, tinha a imagem dos guizos, e do outro lado eles associaram com o jogo de copas. E eu trouxe aqui o 9 de copas da cartomancia para que você veja qual que é a diferença. Quando você for escolher o seu baralho, como que você vai escolher? Você vai escolher aquele que você se identifica. Esse aqui é o meu primeiro baralho, tá? Esse é o meu primeiro baralho. Eu gosto demais desse baralho. Ele é muito importante para mim, porque ele é meu primeiro, ele está comigo há muitos anos. Ele tem uma força muito grande. Esse daqui eu cheguei a consagrá-lo na época, né? Porque com quem eu aprendi, a gente consagrava e tudo mais. E na época fez muito sentido e foi muito bacana, porque foi algo novo, algo que eu aprendi, foi meu primeiro oráculo. Já esse outro que eu estou procurando aqui, a carta do mensageiro para mostrar, foi um que eu comprei, que eu gostei das imagens e eu acabei comprando, mas eu não senti a necessidade de consagrar. Então, esse aqui, ó, olha o mensageiro desse deck, tá? Esse mensageiro. E olha o mensageiro do baralho cigano. Existe uma diferença, né? Se você for observar. Qual que faz sentido? Os dois, cada um deles eu olho, eu tenho uma sincronicidade muito grande. Olha só esse mensageiro aqui. Ele não tem os naipes, né? Lembra que eu falei que o Petit Lenormand, ele carrega os naipes? Ele traz a demonstração dos naipes? Então, portanto, o que vai fazer sentido? Aquilo que toca a tua alma. Qual é o melhor deck que você vai escolher? Aquele que você bate o olho e fala: eu quero para minha vida, eu quero esse deck. E é desta forma que você vai escolher o seu oráculo, o seu baralho, e você vai se conectar, e ele vai sim se conectar com você, e você vai conseguir fazer uma ótima leitura. Algo muito importante, é necessário que você desenvolva a habilidade de ampliar o seu vocabulário. Porque haverá momentos em que você vai olhar uma carta, que você vai observar algo, que uma determinada palavra é o que aquela carta quer trazer para você. Com o tempo, você vai perceber que você e o oráculo se tornam um só. É muito louco essa conexão que você tem com as cartas. Tem momentos em que você vai fazer uma pergunta e aí você imagina, vai sair tal carta. E o que acontece? Sai aquela carta. Porque o teu inconsciente, é como se acontecesse uma simbiose entre você e o seu oráculo, tá?
Bom, o baralho cigano, ou Petit Lenormand, ele é um sistema composto por 36 cartas. E nas suas representações nós temos imagens, números e naipes. E dentro desse aspecto, tudo comunica, tudo verbaliza e tudo é informação, tá? Saber perguntar é muito importante. Então, quando você faz uma pergunta por um oráculo, a pergunta tem que ser objetiva. Olha, eu devo comprar essa casa? Eu devo assinar esse contrato? Agora, você não pode fazer perguntas ambíguas. Eu devo ir para o Rio de Janeiro ou ir para São Paulo? Eu devo comprar uma casa ou comprar bicicleta? Eu devo comprar blusa azul ou amarela? Tudo que é ou, o oráculo ele não sabe distinguir e vai te dar uma resposta errada, tá? Então, é muito importante você saber comunicar com o oráculo para que você tenha respostas assertivas. E observe sempre o seu emocional. Às vezes acontecem situações que nos tiram o equilíbrio, que mexem um pouco com as nossas emoções. É muito importante que você tenha sabedoria para olhar e falar: poxa, hoje eu não estou bem para ler o oráculo, então eu não vou tirar, eu não vou ler para alguém. Ou se você estiver fisicamente adoecido, não vou abrir as cartas, porque tudo é energia. Quando você tira a carta para alguém, você se conecta energeticamente com aquela pessoa. E aí, se você não tiver numa boa faixa vibratória, além de você deixar com ela aquilo que está acarretando para você, você vai ficar com o que daquela pessoa. E aí isso não vai ser positivo, tá? E é muito importante conhecer as cartas. Palavra-chave no começo, para saber o significado e entender, é legal, mas não pode se prender às palavras-chave, tá bom? E vamos começar a identificar quais são as lâminas que esse oráculo encontra na próxima aula.